Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan de novo. Nesse vídeo eu vou resolver um exemplo com vocês, né, sobre derivadas laterais. Né? Então nós temos a função, né, que nesse caso é definida como 3x menos 1 para x menor do que 2 e 7 menos x para x maior ou igual a 2. Né? Como vocês podem perceber, o nosso ponto de análise será justamente, né, no ponto x igual a 2. Né? Então nós vamos ter que fazer o quê? Encontrar a derivada da função no ponto 2, né, do lado direito, e f' no ponto 2 do lado esquerdo. Né? Então a derivada lateral pelo lado direito, né, no ponto 2, e pelo lado esquerdo também no ponto 2. Essa será a nossa tarefa aqui na resolução desse exemplo. Tá? Como que funciona? Nós vimos no vídeo passado que o limite, né, que dá a derivada lateral, ele vai ter o ΔX tendendo a zero pelo lado maior do que zero ou menor do que zero, zero mais e zero menos, né? E é só a gente fazer esse limite aqui. Então vamos lá. Pela direita, né? Vamos ver lá. Derivada f' pela direita é mais, né, no ponto 2, vai ser igual ao limite do ΔX tendendo a zero pelo lado maior do que zero, zero mais, né? Nós vamos ter lá o f de x mais ΔX. O meu x vale 2. Então fica 2 mais ΔX menos o f de 2 dividido por ΔX. Né? Essa é a nossa relação, né, para a derivada na direita no ponto 2. Vamos calcular f de 2 mais ΔX e f de 2, tá? Aqui na parte de baixo. Vamos ver quanto que vai ficar. Tá? Vamos inserir uma pausa aqui. Né? F de 2 mais ΔX. Quanto que dá isso daqui? Lembrando, pessoal, eu vou calcular o f de 2 mais ΔX, né? Mas eu estou fazendo a derivada pela direita. Né? Então, como eu tenho uma mudança de função quando eu estou à esquerda ou à direita, né? Vamos colocar aqui do ladinho um e de esquerda e um d de direita, para saber qual das duas funções eu vou utilizar. Né? Como eu estou pela direita, no lado mais, eu vou usar 7 menos x aqui como sendo a minha função. Né? Então, no lugar do x aqui, eu vou substituir por 2 mais ΔX. Tá bom? Então, vai ficar lá 7 menos 2 mais ΔX. 7 menos, abre parênteses, 2 mais ΔX. Né? Aqui, importante falar, né? Sempre coloquem o parênteses para vocês não se confundirem, porque o sinal de menos aqui, ele vai tanto no 2 quanto no ΔX. Né? Para a gente evitar qualquer problema, substitui o x, abre um parênteses no lugar do x e coloca o 2 mais ΔX ali dentro. Né? Fazendo essa continha aqui, né? Uma continha bem simples, nós vamos ter 7 menos 2, que vai dar 5, menos ΔX. Tá? Então, 5 menos ΔX é esse pedacinho aqui da nossa função. Agora a função no ponto 2. F no ponto 2. Lembrando que eu estou pela direita. Né? Então, pela direita eu vou usar isso aqui. Que vai 7 menos 2. Que vai dar 5. Né? Então, é esse resultado aqui que eu vou usar. E esse resultado aqui na substituição, né? Na minha definição ali. Então, voltando aqui para a nossa função, nós temos que o f', né, pela direita no ponto 2 vai ser igual ao limite do ΔX tendendo a zero, mais, né, na nossa limite aqui é pela direita, f de 2 mais ΔX, que dá 5 menos ΔX. Menos f de 2, vale quanto? 5. Dividido por ΔX. Quanto que vai dar isso daqui? Né? Nós temos algumas coisas para fazer o cancelamento. Olha lá, ó, 5 menos 5 dá 0. Menos ΔX dividido por ΔX também dá para cancelar. E isso daqui, muito cuidado, resulta em menos 1. Né? ΔX dividido por ΔX é 1. Só que tem o menos ali na frente. Então isso daqui vai dar, né, o limite de ΔX tendendo a 0. Deixa eu escrever aqui embaixo. F' mais 2 igual. Limite ΔX tendendo a 0 de menos 1, que é uma constante. Né? Isso aqui é menos 1. Tá? Então, esse é o limite calculado pela direita do ponto 2, utilizando a função de baixo. Tá? Vamos fazer o outro. Vou dividir a função aqui no meio. Pela esquerda.
pela esquerda. O que vai acontecer aqui no nosso limite? Vamos lá. Então, lá, f' menos no ponto 2 vai ser igual. Limite do ΔX tendendo a zero, agora pelo lado esquerdo, então é 0 menos f do que 2 mais ΔX menos f de 2 dividido por ΔX. Cuidado agora, pessoal, o f de 2 não é o mesmo que eu calculei aqui. Por quê? Eu estou pela esquerda. Pela esquerda é a função de cima que a gente usa, tá? Vamos lá. Fazer o cálculo, né? Nós temos f de 2 mais ΔX. Vou trocar a caneta aqui. f de 2 mais ΔX. Como eu disse, nós estamos pela esquerda, então nós precisamos utilizar a função de cima, né, para calcular o f de 2 mais ΔX. Né? Deixa eu pensar aqui. Então eu tenho 3x menos 1, onde o x deve ser substituído por 2 mais ΔX. Então vai ficar 3, que multiplica x, que é 2 mais ΔX, né? ΔX menos 1. Né? Fazendo esse cálculo aqui, 3 vezes 2 dá 6, mais 3 ΔX menos 1. Né? 3 vezes 2, 6, 3 vezes ΔX dá 3 ΔX menos 1. 6 menos 1 dá 5, mais 3 ΔX. Tá? Esse é o nosso primeiro resultado. Agora nós temos que fazer o cálculo da função no ponto 2. Né? Como aqui é igual a 2, o f de 2, nós vamos utilizar para x igual a 2 aqui, na direita. Tá? Então vai dar 7 menos 2, que é igual a 5. Né? Foi o mesmo caso aqui. Como essa função ela é uma função contínua, a gente vai ver isso depois. Se eu colocar o 2 aqui em cima, né, vai dar 3 vezes 2, 6, menos 1 dá 5. Dá o mesmo resultado. Mas caso a função não fosse contínua, né, nós teríamos que optar por esse uso aqui, né, o uso pela direita. Porque quando x é igual a 2, que é o que eu estou pesquisando aqui, né, que eu estou querendo saber aqui, eu tenho que usar a função de baixo. Tá? Aqui vamos aproveitar esse espaço aqui, né, que o f de 2 vai ser igual a 5, né, conforme eu disse para vocês. Se uma função ela é contínua num ponto, né, ela pode ser que a função seja derivável ou não. Tá? Mas caso a função não seja contínua num ponto, né, se nós tivéssemos valores diferentes da função aqui no ponto 2, né, aqui próximo de 2 e aqui no 2, né, se ela não é contínua, a função já não é derivável. Né? Então entra aqui um teoreminha, né, que fala que toda função derivável num ponto ela é contínua nesse ponto, tá? Mas nem toda função que é contínua num ponto ela é derivável nesse ponto. Tá? Então, se ela é contínua, ela pode ser derivável. Entretanto, se ela é derivável, ela é contínua. Tá? Esse é um teoreminha que nós poderíamos demonstrar aqui, mas não vem ao caso. Né? Eu vou desenvolver esse exercício aqui com vocês. Tá? Bom, eu já fiz aqui o cálculo do f de 2 mais ΔX, aqui fiz o cálculo do f da função no ponto 2. Né? A gente vai fazer a substituição para ver como que vai ficar esse derivado aqui. Essa derivada f' no ponto 2 pelo lado esquerdo vai ser igual ao limite de ΔX tendendo a 0 menos f de 2 mais ΔX, fizemos o cálculo da 5 mais 3 ΔX, menos o valor da função no ponto 2, que é 5, dividido por ΔX. Né? Aqui a gente consegue fazer os cancelamentos. Né? 5 menos 5 dá 0. Pega a caneta vermelha. 5 vai com menos 5. Né? O ΔX cancela com esse ΔX aqui, dá 1. Né? E nós ficamos com o limite de ΔX tendendo a 0 pelo lado esquerdo. Na parte de cima fica 3 vezes 1, que é 3. Ou seja, o limite dessa função vale 3. Né? O que nós encontramos? Né? Aqui nesse exercício. Nós fizemos o limite pelo lado esquerdo da nossa função, desculpa, o lado direito, né, que é o lado mais, encontramos menos 1. Isso significa que a inclinação da reta tangente ela é negativa, né? Ela aponta para baixo. Aqui, quando nós fizemos pelo lado esquerdo, deu 3, ou seja, a reta tangente é positiva, né? Positiva e depois ela é negativa.
tá? Então, como a derivada nos dois pontos existe, porém elas são diferentes, aqui nós temos um ponto anguloso do gráfico da função, tá? Aqui deu diferente o valor das duas derivadas. Então, nós podemos concluir assim, como a derivada pela esquerda é diferente da derivada pela direita, a função f de x em x igual a 2 apresenta um ponto anguloso. Tá? Eu vou desenhar para vocês aqui o gráfico da função, né? Fazer um esboço dele, para a gente entender mais ou menos o que acontece. Tá? A função antes e depois, né, do x igual a 2, né, são duas retas, né, como a gente pode observar aqui, 3x menos 1 é uma reta e 7 menos x é uma outra reta. Né, outra coisa que a gente vê ali, olhando as funções, né, antes e depois do ponto 2, é que, no caso antes do 2, nós temos 3x menos 1, né, o 3x é positivo, significa que o ângulo da função, né, ela é uma função que aumenta, né, com o incremento de x, enquanto aqui nós temos 7 menos x, ou seja, para o aumento do x a função ela decresce. Né? Então nós temos uma reta ascendente e uma reta descendente. No ponto 2, vamos dizer que o ponto 2 seja aqui, o valor da nossa função é 5, né? E é esse ponto aqui que é o encontro, né, dessas duas funções. O gráfico da função é mais ou menos dessa forma. Aqui é só um esboço para a gente saber a forma, né, da função. Então aqui, deixa eu passar uma caneta preta aqui. Então essa parte preta da reta é o gráfico da função, né, para x menor do que 2. E esta parte vermelha aqui, nós temos o gráfico da função, né, para x maior do que 2. Né? Esqueci de fazer outra tracejadinha aqui, ó, pessoal. Mas para x igual a 2, o valor da função é 5. Tá? Então, nesse esboço aqui, fica bem claro que antes, né, no caso à esquerda do x igual a 2, nós temos uma reta aqui, está subindo. Né? Então, a inclinação aqui da minha reta tangente, né, da derivada da função em cada ponto, né, a cada ponto aqui, a inclinação da reta tangente é positiva. Assim que eu passo do 2, a inclinação da reta desce. Né? Então, a derivada em qualquer um desses pontos aqui vai ser uma constante e vai ser igual a menos 1. Enquanto que aqui, em qualquer ponto antes do 2, a derivada vai ser igual a 3. Tá? Então, esse ponto que a gente está estudando, para x igual a 2, vejam, a função ela não é suave, como eu tinha falado para vocês no vídeo anterior. Ela não tem uma mudança, né, do ângulo, né, da reta tangente de maneira suave. Ela sofre uma mudança abrupta e este ponto aqui, né, é um ponto anguloso da nossa função. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da resolução do exercício, tá? E até o nosso próximo vídeo.